Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan, hoje você tá vendo um cenário um pouquinho diferente aqui, não tem problema. Nós viemos falar dos spoilers que vazaram do próximo capítulo 263 de Tokyo Revengers. Como vocês sabem, algumas coisas sempre pipocam na madrugada de sexta para sábado no Twitter. A gente pega, faz um acumulado, tenta compreender da melhor maneira e traz obviamente para vocês aqui acompanharem nos mínimos detalhes o que pode acontecer no próximo capítulo. Mas antes da gente comentar tudo que rolou, convido você a se inscrever no canal, deixa aquele like de cara, esse like ajuda muito, você não tem noção. Dê o like aqui no começo do vídeo, ele já chega para mais pessoas, essas pessoas dão like no começo do vídeo de novo, chega para mais pessoas, então fortalece muito o nosso trabalho, é muito importante. Claro, os comentários também, pois eles engajam bastante, e sem contar que a gente tem uma aproximação maior aí, tirando todas as dúvidas possíveis. Sempre tento responder a maioria deles, às vezes não dou conta, né? Muita gente às vezes, mas isso é muito bom também. É isso, galera, vamos pros spoilers porque tem muita coisa boa e bem interessante. Como eu previ pra vocês, era bem possível que acontecessem flashbacks a partir desse último capítulo, já que o autor, o Ken Wakui, deixou isso meio claro no momento onde ele colocou o Mike varrendo todo mundo pela sua frente. Ou seja, ficou meio que um buraco aberto do próximo passo que dá essa brechinha para o flashback. Dito e feito, nós tivemos então nesse capítulo 263 que vai rolar na próxima terça-feira, que muita gente sempre me pergunta dos reviews, sempre sai por volta das 8 horas da noite, pessoal. Acabo trabalhando durante o dia, não consigo trazer esse vídeo antes. Chego ali umas 6 horas, então até umas 8, 8h15 esse vídeo tá on. Mas vamos aos spoilers que eu sei que vocês estão esperando. Tivemos 5 na verdade até o momento, provavelmente deve rolar até mais alguns. Depois a gente traz um vídeo parte 2, ou em shorts, ou uma segunda parte. Comentem aqui que vocês preferem em shorts mesmo, ou mais um vídeo detalhadinho pra gente trazer essa segunda parte que provavelmente deve rolar. Nessa primeira parte foram 5 fotos que vazaram. A primeira delas, assim, não tem bem uma ordem, já que é um flashback, né? Mas a primeira delas que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui, é o Mike bebezinho. Cara, muito fofinho, ainda com o seu lado bom, sempre ativo, né? Nós vemos ele com o seu cobertorzinho, aquele mesmo que a gente viu em vários momentos da sua infância, que ele não largava, ele com a bocona aberta chorando, um fato raro também ver o Mike chorando, e com o seu cobertorzinho. Depois nós tivemos outras cenas que essas outras 4, elas têm como característica sempre a presença de alguém. E isso ficou muito claro logo na primeira que eu vou mostrar pra vocês. Essa primeira tá causando bastante barulho aí no nosso fandom, porque é o Mike com o seu pai. Provavelmente o seu pai, né? E se vocês repararem, há uma semelhança muito grande com quem? Com o Takemichi. O sorriso até lembra o Mike, mas convenhamos, né? Ele tá lembrando muito um Takemichi com uma barbichinha, esse pai do Mike, possível pai do Mike, né? Já que nós não temos a confirmação oficial. E isso já chamou bastante atenção, principalmente porque a primeira parte dessa cena, a gente vê que existe já um Mike com um olhar meio morto, talvez ainda não um impulso sombrio, mas já um olhar bem distante do convencional. Quando o pai dele fala com ele sorrindo, ele volta a sorrir e aquele olhinho dele brilha. Isso é muito legal também, ver que talvez o pai dele tivesse algo talvez até parecido com o Takemichi, de resgatar o espírito, a alma do Mike, que talvez desde a infância já fosse meio quebrada. Depois nós temos uma outra imagem bem interessante, pessoal, que aqui, à primeira vista, a primeira olhada que eu dei, eu achei até que era o Drake de cabelo preto. Mas olhando com calma, eu percebi que isso aqui deve ser provavelmente a mãe do Mike. Óbvio, aqui a gente nunca tem certeza de nada, pois são apenas spoilers vazados em japonês. Mas tudo dá a crer que é o pai e a mãe do Mike aparecendo nesse flashback, justamente para trazer mais informações sobre o passado dele, que a gente sabe que é bem obscuro, né? Ainda mais com esse impulso sendo ativado a cada momento, né? Aqui a gente percebe que tanto na imagem do pai quanto na imagem com a mãe, o Mike ele deve ter menos do que aqueles 10 anos de quando ele mais ou menos começa a aparecer na série. E a mãe dele tá numa situação bem crítica, pois a gente percebe que tá num hospital, ou seja, ela tá doente, não está nada bem. Provavelmente ela deve ter morrido de alguma causa, de algum tipo de doença mais severa, pra gente ver que ela tá com soro na veia, um monte de coisa ali, e o Mike tá, tipo, fazendo companhia ali, bem feliz, inclusive, porque é meio que um método, pelo jeito, quando ele tá com os pais, ele sempre tá bem feliz. Agora, provavelmente a morte deve ter ocorrido da doença e do pai dele é grande mistério. Se passou isso em algum momento, eu não tô me lembrando agora, mas acredito que continue sendo um grande mistério, já que o Tinichiro e o vô do Mike é que acabaram criando ele. Aí depois, pessoal, nós temos outras 2 imagens
que também chamou a atenção de maneiras diferentes. A primeira é a do Sanzu com o Baji, mostrando que existia uma relação entre Sanzu e Baji além do Mike. Ou seja, o Mike não era o amigo dos dois e o Baji e o Sanzu não se davam bem. Se davam, pois dava pra ver ali que os dois estavam ali, tipo, brincando, alguma coisa desse gênero. Inclusive, o Sanzu já está com algumas tiras aqui, como se fosse um esparadrapo, uma proteção em volta da boca, que é justamente onde o Mike havia feito a ferida nele, né? Já que também não temos aquela confirmação completinha se foi mesmo o Mike, mesmo sendo 99% e o porquê. Mas aqui a gente vê que o Sanzu, teoricamente, e o Baji continuam juntos, o que leva a crer que ainda existiu uma aproximação grande também com o Mike depois desse fato. O Sanzu perdoou de alguma forma, que a gente não sabe qual, talvez as informações venham justamente nesse capítulo, mas aqui está, Sanzu, Baji próximos, provavelmente o Mike também. Agora, a que momento eles começaram a se distanciar? Talvez a resposta tenha ficado nessa última imagem que eu coloco para vocês aqui que vazou, que é quando Draken e o Mike começaram a se aproximar. Draken e Mike virando best friends, não foi só o Baji que acabou ficando sobrando um pouco nessa história, também o Sanzu, já que o Sanzu tem meio que uma ligação até que meio doentia até o momento com o Mike. Quando o Draken chega na história, os dois acabam se afastando. Quando eu falo os dois, eu tô falando do Sanzu e do Baji, do Mike. E o Mike se aproxima muito mais do Draken ali nesse momento. Outros comentários, por exemplo, que a gente tem é a criação da Toman. A Toman ela foi criada justamente com os membros fundadores. Inclusive o Patin entra e a gente vê que o Sanzu não entra. O Sanzu sempre estava muito ligado ao Baji, muito ligado ao Mike. O que aconteceu nesse período, além dessas cicatrizes, para ele não se fazer parte, ele não se juntar e fazer parte da Toman logo de cara, já que nós sabemos que o Sanzu ele acabou entrando para a Toman um pouco depois, ao que dá a entender, ele acabou ficando solto em algumas divisões até ser fixado dentro da divisão do Muto. Que aí sim, o Muto e o Sanzu, com uma relação mais próxima, acabaram criando uma amizade, um laço, inclusive até de uma irmandade, já que o Sanzu dizia que não tinha irmão, que é outro fato que nos mostra que o Sanzu, ele rompeu um pouco aquela aliança, aquela amizade, proximidade que ele tinha com o Mike, com o Baji, sendo que ele acabou ficando numa divisão completamente diferente do Muto, que era um cara que chegou bem depois. Então as coisas são bem confusas e esse flashback vem para pontuar bastante coisa. Provavelmente deve ter mais coisas que o Pepito, que é o famoso Galo, lança lá no Twitter pra gente comentar em outro vídeo, mas o que ele já adiantou é que esse flashback que tá rolando nesse capítulo 263, ele deve continuar no 264, ou seja, muitas informações pela frente, como aconteceu essa coisa do Sanzu deve ser revelado e quem sabe as informações, sabe do que? Sabe do que? Viajante do tempo pode sim acabar entrando aqui, o que levaria a crer que aumenta-se a possibilidade do Mike ou do Sanzu ser o viajante e não o Rama, já que o Rama teoricamente não deve aparecer tanto nesses flashbacks aqui ou nunca. Vamos ver o que vai acontecer. O seu like é muito importante, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses primeiros spoilers, que a gente se vê no nosso próximo vídeo, quem sabe muito em breve.